para gravar. Seguinte, então, gente, o que vocês preferem? Antiguidade Oriental ou Antiguidade Clássica? Egito, Mesopotâmia e povos semitas ou Grécia e Roma? Eu queria perguntar isso para vocês. Eu prefiro Grécia e Roma. Você prefere Grécia e Roma? Prefiro Egito é mais fácil. Mesopotâmia, essas coisas. É fácil. Então, em geral, Grécia e Roma é mais fácil, tá, Luana? Por isso que eu tô perguntando. Então vamos na outra. Eu tô falando por... É porque, assim, as minhas questões são questões dos maiores vestibulares do Brasil. Então, assim, em geral, Grécia e Roma é um pouco mais tranquilo, tá? Egito, Mesopotâmia e povos semitas são temas pouco discutidos, assim. A gente fala rapidão, depois vai embora e nunca mais vê. E não cai tanto no vestibular, tá? O que mais cai no vestibular é Grécia e Roma, tá? Eu acho que até por isso também é melhor a gente fazer a Antiguidade Clássica, tá bom? Eu gravei uma videoaula para vocês de Roma. Grécia vocês já tinham recebido na semana passada. Para a semana que vem, então, é só assistir a aula de Roma e fazer os exercícios. Semana que vem a gente tenta terminar a apostila de história também. Não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Beleza? Deixa eu subir com vocês aqui o PDF aí de geografia, tá? Então, seguinte... Vamos lá. Pessoal, a minha apostila, ela é uma beleza. Tem coisas nela que não dá nem para ler direito, tá? Mas vamos pegar o que dá para ler. Lá na página 525, por favor, da apostila. 525. Por favor. Vamos deixar terminada essa apostila. Se eu não me engano, a gente não corrigiu a 500 e 501. Dando tempo, a gente... Não, né? Não. Tá, dando tempo, a gente corre lá na 500, 501 nessa aula. Senão, a gente faz isso na próxima aula, tá bom? Mas vamos tentar fechar aqui. Pessoal, essa apostila de PDF que o colégio, que o método manda, eles trancam a do professor com esse símbolo do Jean Piaget. Então, essas partes que tem o Jean Piaget fica bem difícil de ler. Mas, então, usem a apostila de vocês e a gente vai tentando ler as questões que forem possíveis aqui, tá? Na 525, questão 1, uma manifestação geomorfológica resultante da consolidação do material magmático na superfície é... Então, o que é uma manifestação geomorfológica resultante da consolidação do magma na superfície? Pessoal, o que vocês responderam aí? Formação de rochas ígneas extrusivas. Perfeito, galera. Então, nós temos dois tipos de rocha ígnea. A gente chama de rocha ígnea ou rocha magmática, tá, gente? O que é uma rocha ígnea, pessoal? É a solidificação do magma. Então, imagina que no limite entre o manto externo, na astenosfera, e a crosta, vai ocorrendo a solidificação do magma. Quando essa solidificação do magma ocorre internamente, dentro da crosta, a gente chama de rocha ígnea interna ou plutônica. Quando a solidificação do magma acontece na superfície, quando o magma é expelido pela cratera do vulcão, ou ele sai por uma falha tectônica no fundo do oceano, alguma coisa nesse sentido, quando ela é externa, quando ela sai para a superfície, nós chamamos de rocha ígnea externa ou vulcânica, beleza? Beleza. Tá bom? Então, alternativa D, é isso? Formação de rocha ígnea extrusiva ou vulcânica, tá bom? Quem quiser anotar vulcânica aí também, fica à vontade, que é uma informação importante para a prova. A alternativa D. Questão 2. Vamos ver se dá para fazer essa questão aqui, que para mim tá ruim pra caramba. Vamos lá, deixa eu puxar essa telinha para cá. Bora. O movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e a Sul-Americana
ocasionou o surgimento. Então, o choque convergente, o movimento convergente das placas de Nazca no Pacífico e da Sul-Americana na América do Sul ocasiona? Qual é o resultado disso? Cordilheira dos Andes. Perfeito, perfeito. Pessoal, a formação... Pode falar, quem falou aí? Fernanda ou Luana, tudo bem? Tudo bem, não fui eu não. Ah, não foi você? Não tem ninguém tentando entrar na sala, né? Então, beleza, toquei. Tá. Então, gente, só para fazer uma recapitulação, porque vocês não tiveram aula comigo, né? Eu disponibilizei videoaula para vocês. Pergunta bem básica. Vocês assistiram a minha videoaula? Sim. Assistiram? Então, na videoaula eu explico tudo isso que a gente está corrigindo, tá, galera? Só para fazer um registro aqui. Caso você tenha alguma dificuldade, não tenha entendido ainda essa matéria, por ser matéria de prova, espero que você assista as videoaulas, tá bom? Tem videoaula de placas, de formação da terra, relevo, solo, tem videoaula de todos esses temas relacionados, tá? 3 movimentos que as placas fazem. O movimento convergente, que é o movimento onde as correntes de convecção empurram as placas uma contra as outras, elas tocam, que é o caso da Nazca e Sul-Americana. Tem o movimento divergente, que é aquele movimento que as placas são empurradas uma na direção oposta da outra, elas se afastam. É o exemplo da placa africana com a placa sul-americana, elas estão se afastando há 200 milhões de anos. E tem também o movimento transformante, tá? Ou conservativo. O movimento transformante é aquele movimento que a placa desliza na direção horizontal uma da outra. O exemplo mais conhecido é a falha de San Andreas, lá na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Tá bom? Uhum. Beleza? Esses 3 movimentos aí vocês manjam bastante ou não? Sim. Tá, então beleza. Então, partindo dessa ideia, se eu estou falando que uma placa está se chocando com a outra, qual é o resultado disso? O resultado disso é a formação de um dobramento moderno, formação de uma montanha, que na América do Sul chama-se Cordilheira dos Andes, beleza? Sim. Beleza. Então fechou. Qual é a alternativa que é essa? Alternativa C, né? Isso. Beleza. Gente, essa do Em Casa da FUVEST, eu não vou conseguir ler direito, mas vamos ver. Vamos lá. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e erosão, deformação. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica... Vocês podem terminar para mim? Dessas áreas faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de... Aí, alternativa A, aplanamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e da erosão. B, formação de depressões absolutas geradas por acomodação de blocos rochosos. C, formação de cânions decorrente de intensa erosão eólica. D, produção de desníveis topográficos acentuados resultantes da contínua sedimentação dos rios. E E, geração de relevo serrano associada a fatores climáticos ligados à glaciação. Muito bem. Seguinte, o texto está falando para nós o seguinte, do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformação. Deformação é erosão, intemperismo e assim por diante. Em geral, nós chamamos essas formas de relevo, o primeiro ano, de escudos cristalinos, plataformas ou crátons, tá? Escudos cristalinos, plataformas ou crátons. Essas regiões, em geral, são formadas por rochas ígneas e metamórficas. Essas rochas são mais resistentes à erosão, tá? São mais resistentes ao intemperismo e à erosão. Aí, só terminando novamente, em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica nessas áreas, com o que elas apresentam, formação de ocorrência ao longo do tempo, o processo de... Se o texto está dizendo para vocês que ela é estável, ela é mais antiga, e eu já expliquei para vocês
que em geral ela é formada por rochas ígneas e metamórficas, que são mais resistentes à erosão, qual é o processo por qual processo elas passam, então? O planeamento Aumento das formas de formas de relevo relevo decorrente decorrente do intemperismo e da do erosão. intemperismo e da erosão. Nosso querido Evandro, nosso querido Bernardo, parabéns, cara. É exatamente isso. Pô, se eu tô dizendo para você, eu não tenho terremoto, não tenho vulcão ativo, e eu tenho uma rocha resistente, só o tempo que vai poder destruir essa rocha, tá certo? Então, ao longo de um tempo profundo, os processos de erosão, por chuva, né, por decomposição e assim por diante, eles vão aplainar essa forma de relevo, tá? Mas isso ao longo de um tempo muito longo. O exemplo disso é o Brasil. O Brasil é um país que tem um continente que está sofrendo esse aplainamento há pelo menos 2 bilhões de anos. As rochas mais antigas do Brasil têm de 2 a 4 bilhões de anos, e porque o Brasil não tem terremoto e o Brasil não tem vulcão ativo, o Brasil está passando por um aplainamento, está passando por um processo de erosão, tá certo? Certo. Uhum. Beleza? Então é a alternativa A, correto? Correto. Isso. Então, beleza, galera. Muito bem. A 2, vamos ver se eu consigo ler a 2 aí. Assinale a alternativa que apresenta consequência dos movimentos das placas tectônicas. Qual é a consequência do movimento das placas tectônicas nas 5 alternativas que vocês têm aí? Dobramentos modernos, falhas geológicas, vulcanismo e cadeias montanhosas. Perfeito, perfeito, tá? Porque, ó, escudos cristalinos, gente, é vulcanismo antigo, tá? São as rochas mais antigas da Terra. Bacia sedimentar é uma área baixa que recebe sedimento. Então, as placas tectônicas não formam isso. Planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares, também não. Falhas geológicas, vulcanismo, ó, falhas geológicas e vulcanismo, tudo bem. Agora, a sedimentação, não, tá? Então, aqui o que está errado na D é a sedimentação. O que causa sedimentação é a erosão. Erosão de áreas mais altas levam sedimentos para as áreas mais baixas. Espero que vocês tenham entendido isso. Aqui o resto está certo, mas aqui está errado. E na E, vulcanismo, cadeias de montanhas, tá certo? Escudos cristalinos está errado e bacias sedimentares está mais errado ainda. Então, fica na alternativa A mesmo, dobramentos modernos, montanhas, falhas geológicas, são aquelas falhas no meio das placas, vulcões e cadeias de montanhas. Alternativa A. Professor, Pode falar. você pode explicar de novo por que não é sedimentação? Posso, Fernanda? O que é sedimentação, Fernanda? É quando uma área mais alta, uma área mais elevada, sofre erosão e os sedimentos, que são os pedaços de rocha bem pequenos, os grãos de rocha dessa área mais alta, são levados pela erosão, pelo transporte, até uma área mais baixa. Nessa área mais baixa, esses sedimentos, esses grãos de rocha, eles vão se compactar e vão formar uma rocha que a gente chama de sedimentar. Então, a sedimentação ela é causada pelo processo de desgaste das rochas e não pelos movimentos tectônicos. Ah, entendi. Deu para entender? Aham. Então, beleza. Nós temos 3 tipos de rocha: rocha ígnea, rocha metamórfica e rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela é formada pelo acúmulo dos sedimentos de rochas desgastadas vindas de áreas mais altas. Por isso que não tem nada a ver com placa tectônica. É uma força exógena, é uma força externa. Quem vai fazer esse desgaste, quem vai causar essa sedimentação é a atmosfera, é o vento, a chuva. Não é a placa. Entendi. Deu para entender? Deu. Todo mundo entendeu? Uhum. Então, beleza. Beleza, galera. Vamos embora então aqui para a próxima página. Agora nós estamos na 526, é isso? Uhum. Agora está um pouco melhor, tá? A paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual, tá? É bem legal, né, essa fala do Milton Santos, porque toda a paisagem, pessoal, na geografia, toda a paisagem é uma herança. Tá? Então você está numa praia, você está olhando aquela areia é o sedimento de uma área mais alta que foi parar ali naquela praia. Tá dando para entender?
Sim. Aham. Você está olhando para uma montanha, vamos supor, vocês talvez já tenham visitado algum país com montanha, não sei. Você está olhando para uma montanha, aquela montanha é o resultado do choque de duas placas. É o resultado do movimento convergente das placas tectônicas. Ela está acontecendo há 65 milhões de anos. Quando você vai para um rio e você percebe algumas pedras soltas, quebradas e outras juntas, você percebe que essas rochas estão em camadas, aquilo é uma rocha sedimentar. Aquilo levou pelo menos 250 milhões de anos para se formar, baseado no movimento de sedimentação que a erosão causou e trouxe aquele sedimento até aquele leito do rio. Então, outro exemplo que eu acho que é legal, a gasolina que você coloca no seu carro para você sair, para você passear com o seu carro ou usar o seu carro, ela foi feita ao longo de 120, 140 milhões de anos pelos depósitos de matéria orgânica vegetal, animal, que se decompôs na... Vocês estão me ouvindo? Galera, vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá, porque deu uma cortada aqui. A gasolina que você usa hoje, pessoal, ela levou 120 milhões de anos para se fazer no fundo do mar, com a decomposição de animais e vegetais que foram decompostos. Então, toda a paisagem é uma herança, beleza? Gente, tudo bem? Beleza. Uhum. Então, Aham. vamos lá. A partir da afirmativa do autor Milton Santos, acima citado, é correto afirmar que... O que vocês acham que é correto afirmar aí? Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos relevem sucessivos passados. Perfeito, pessoal. Gente, nós temos as paisagens naturais, que são aquelas paisagens que não sofreram alteração humana, e nós temos paisagens culturais, que são aquelas paisagens que foram construídas pelo ser humano, pela técnica, pelo trabalho, pela revolução industrial. Tudo bem? Uhum. Uhum. Então, a alternativa B, tá certinho. Vamos lá. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho de um império, do império, e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que dilatado mapa era inútil e não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. Então, sobre o rigor da ciência, em História Universal, textozinho, né, que fala talvez uma abordagem sobre a história da cartografia. No conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. A compreensão do conto leva à conclusão de que o mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo: a equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Gente, equivalente, né? O mapa equivalente é aquele que considera o quê? O tamanho, né? Correto? Uhum. Uhum. Correto. Todo mapa é uma representação da superfície. Dá para representar a superfície de forma perfeita, de forma real? Não. Não, né, galera? Nós fazemos uma representação por escala. Nós reduzimos a realidade para que a realidade caiba no mapa, na representação. E aí nós vamos usar as projeções conformes quando nós queremos detalhar as formas das regiões, e nós vamos utilizar as projeções equivalentes quando nós queremos priorizar o tamanho dos territórios, beleza? Uhum. Beleza. Muito bem. Leia o fragmento a seguir, pessoal. Tais mudanças nas partes superficiais da Terra pareciam, para mim, improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser
ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos. Qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. Então, o texto está basicamente explicando o seguinte: se a Terra fosse toda sólida, né, vulcões e terremotos não existiriam, correto? Uhum. Beleza? Então, partindo da ideia de que do interior da Terra é fluido, é rocha derretida, então nós temos vulcões, temos movimentos de placas, terremotos e assim por diante, tá? E aí, sobre a estrutura da Terra, podemos afirmar que... Qual que vocês foram aí? Ou qual que vocês iriam? Eu iria na... Deixa eu ver. Peraí. Eu iria na B. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Ó, vamos lá, vamos uma por uma para a gente estudar essa questão. A crosta é uma camada única, construída de uma placa tectônica dividida em duas seções. A gente já sabe que não, né? A crosta é uma camada que não é única e, na verdade, ela é dividida em aproximadamente 14 porções, 14 placas, tá? Agora seria B. B, vamos Tem lá. duas A. Tem duas As aí, né? Uhum. A litosfera é a camada mais densa e se mantém errado. Por quê? A litosfera não é a parte externa da Terra, não é a crosta, não é a parte externa. Se ela é a parte externa, pessoal, ela não é a mais densa, porque mais denso significa o quê? Mais pesado, correto? Correto. Para chamar alguma coisa nas camadas da Terra de mais denso, ela teria que estar no núcleo, ela teria que estar no fundo, porque seria mais pesado, seria levado para o fundo. Deu para entender? Uhum. A camada mais pesada da Terra é o núcleo, que é feito de níquel e ferro. Tá? E está lá formando, então, a parte central do planeta. B. As camadas da Terra são separadas uma das outras por áreas denominadas descontinuidades. Não, descontinuidade é uma área que é limite entre a crosta e o manto, tá bom? E aí fica a C, que é a resposta certa. Ela é formada por camadas alternadas, de densidades semelhantes, que diminuem da superfície para o centro. Tá? A camada mais fina é a crosta, a camada mais espessa é o manto, e a camada mais pesada é o núcleo. Tá bom? Uhum. Tá certo? Sim. E a D está errada por quê, pessoal? A D está errada porque ó, o núcleo divide-se em duas partes, superior e inferior, tá certo? Essa parte está certa. É duas partes mesmo, superior e inferior. Mas E o material não é magma. Só que o material não é o magma, o material é o níquel e ferro, tá? Sim. Beleza? Uhum. Então vamos embora, vamos para mais uma aqui. Tá acabando o nosso tempo, nós temos 10 minutos, beleza? Beleza. Vamos lá. Unesp. As 4 afirmações que se seguem serão correlacionadas aos seguintes termos. Então nós temos vulcanismo, terremoto, epicentro e hipocentro, tá? Então vamos lá. Tá. Essa questão, gente, é muito legal, tá? Ela aparece bastante em vários vestibulares. Aqui, já vamos direto no assunto aqui, tá? Ó. Os movimentos das placas tectônicas geram vibrações que podem ocorrer no contato entre duas placas, caso mais frequente, ou no interior de uma delas. O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação das tensões acumuladas é o chamado foco do tremor. Aonde acontece a origem do terremoto, pessoal, a origem do terremoto, nós chamamos de hipocentro, tá, gente? Aonde a descarga de energia que gera o terremoto acontece, se origina, o início,
hipocentro. Com o lento movimento das placas litosféricas, da ordem de alguns centímetros por ano, tensões vão se acumulando em vários pontos, principalmente perto de suas bordas. As tensões que se acumulam lentamente, deformam as rochas. Quando o limite de resistência das rochas é atingido, ocorre essa ruptura com comum deslocamento abrupto, gerando vibrações que se propagam em todas as direções. Terremoto, tá? Então, isso aqui seria o terremoto. C. A partir do ponto onde se inicia a ruptura, há a liberação de tensões acumuladas que se projetaram na superfície das placas tectônicas. A superfície atingida é o epicentro, beleza? Beleza. E o vulcanismo, acho que é a 4, né? Possivelmente a D aqui. A liberação espetacular do calor interno, tal, é o vulcanismo. Então, os termos associados às afirmações, alternativa A, tá? 1D, 2B, 3A e 4C. Tá certo isso? Confirma aí para mim. 1D, vamos lá. Então, vulcanismo é D, tá certo, né? Vulcanismo é D. Vamos confirmar para ver se tá certo, se eu não tô falando besteira aqui, tá, gente? Aí seria o quê? A 2B, né? Vamos ver se a 2 é B. Terremoto com lento das placas litosféricas. Eu falei besteira já, ó. Com lento movimento das placas litosféricas, da ordem de alguns centímetros por ano. Então, terremoto é aqui, ó. Tá? Eu falei que isso aqui é o hipocentro. O hipocentro ficou, então... Cadê? 3A, vamos lá. 3, epicentro. Os movimentos das placas... C. Ocorrendo mais frequente no interior de uma delas, o ponto onde se inicia, tá? Então tá certo, ó. Epicentro, ponto onde se inicia. Eu devo ter lido alguma coisa que me fez confundir o ponto de origem no texto, tá? Aonde inicia-se o terremoto, onde se inicia-se o tremor, nós chamamos de epicentro, beleza? Pronto, é qual? Tá? Aqui, Falei, eu acordei 3A. Então, Você epicentro... acordou sim, você ainda me respondeu. Deixa assim. Beleza? E por fim, o hipocentro, que é o 4, é isso? É que tá ruim de ver aqui. Se tivesse com a apostila na mão, estaria mais fácil, tá? 4C, né? Então, o hipocentro tá na C aqui, ó. A partir do ponto onde se origina a ruptura, a liberação de tensão acumulada, que se projetam nas... Aqui eu acertei, tá? Eu só troquei Eu troquei a A aqui, né? Uhum. Então, beleza, gente. Alternativa A, tá bom? Essa questão ela é muito comum em vários vestibulares, tá bom? Fique esperto com isso aí. No Brasil, em regiões tropicais úmidas com relevo de encostas íngremes, então, ó, região tropical úmida significa que chove muito. Encosta íngreme significa que tem morro, barranco, tipo Ribeirão, beleza? Beleza. Vocês foram comigo ano passado no passeio do Morro do Mirante, não? Não, né? Não. Tá, vamos ver se esse ano, se der certo, a gente faz. Se a quarentena acabar, né? Ainda tem o negócio lá do museu ainda. Cara, tomara que eles remarquem pra nós, né? Então, Tomara, porque vocês já pagaram, a maioria já pagou, né? pois é. Senão a escola vai ter que devolver o dinheiro. Mas eu acho que eles vão remarcar, viu? Vamos lá. Então vamos terminar que a aula está acabando. Regiões tropicais úmidas com relevo de encostas íngremes ocorrem rápidos movimentos de terra, de massa de terra, os quais desencadearam problemas sociais e econômicos. Particularmente nas áreas urbanas, esse fenômeno é mais comum no verão, quando as chuvas são abundantes, formando um solo mais saturado, mais encharcado, tá? De acordo com o exposto, considere as afirmativas abaixo. Então, gente, o texto está falando o seguinte: no Brasil, nós temos áreas tropicais muito úmidas, onde chove bastante, e curiosamente, essas áreas são formadas por planaltos bastante íngremes, com áreas elevadas e íngremes. Se as regiões urbanas removerem a vegetação, removerem as árvores e construírem casas,
O que vai acontecer? No verão vai chover muito, o solo vai ficar saturado, vai ficar encharcado pela água, e isso pode ocasionar deslizamento, gerando mortes, gerando prejuízos, etc. e tal. Ficou claro isso para vocês? Sim. Uhum. Então, beleza. Dessas afirmações, estão corretas a alternativa D. Todas estão corretas todas as alternativas, tá? Só para vocês matarem aí, porque a nossa aula vai acabar. 1, 3, 4 e 5, né? Uhum. Vamos lá. Os desmatamentos para a criação de grandes latifúndios agropecuários substituíram a floresta por pastagens e empobreceram grandes extensões do solo. Projetos como o Grande Carajás e Jari, a exploração mineral e hidrelétrica são fontes de grandes impactos ambientais no âmbito regional. Pessoal, seguinte, tá? Quando a gente está falando de solo, a agricultura e a mineração são os grandes inimigos do solo, porque a agricultura remove a cobertura vegetal original e substitui a cobertura vegetal original por plantio, né? Por soja, por milho, por trigo, por qualquer que seja o cultivo. E a mineração é mais brutal ainda. A mineração remove a vegetação e a mineração remove o solo, beleza? Tudo bem, gente? Sim. E aí, ao remover o solo, né, esse solo começa a ficar erodido, desgastado, os nutrientes vão sendo retirados, o solo vai ficando pobre, ele vai ficando ácido, né, o uso de agrotóxico vai gerando uma contaminação do solo, a famosa erosão laminar, que é aquela erosão que a camada superficial do solo vai sendo levada para as áreas mais baixas, eu falei isso na videoaula. Tem a lixiviação. A lixiviação nada mais é do que a água que leva os nutrientes da parte superior do solo para a parte inferior do solo. Lembrando, para quem não lembra da aula ou de repente não assistiu a aula, o solo é a rocha decomposta, né? E o solo ele é dividido por horizontes, ele é dividido por camadas. Horizonte orgânico com pedaços de rochas, horizonte de pedaços de rochas, horizonte rochoso original. Então, horizonte O até o horizonte R, né, que seria a rocha original. Quem não viu essa aula, por favor, assiste, que tem uma aula lá no Classroom sobre o solo e o relevo, tá bom? Uhum. Então, nós temos aí, das afirmativas corretas, pessoal, a alternativa E, tá? Que seria a 2, a sequência certa, né? Sequência certa seria a 2, a 1, a 4 e a 3, tá? Então, degradação da biodiversidade, destruição do solo, mudanças climáticas, estresse de doenças. Só para vocês darem uma olhada, vamos pegar então a ideia aqui da E, a 3 aqui na primeira, a 2, desculpa, a 2, vamos lá. Destruição do solo. Retirada da floresta rompe com o sistema natural de ciclagem dos nutrientes, ficando desprotegido da ação, da erosão, da chuva. Então, toda vez que você remove a vegetação, você deixa o solo exposto. E quando o solo fica exposto, a erosão fica muito mais intensa, tudo bem? Uhum. Então, só para citar alguns exemplos aí, tá? Se der tempo de fazer essa, vamos fazer essa aqui. Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses